Olá, Deus. Olá, Jesus. Olá, Espírito Santo. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trilhar um caminho que praticamente ninguém quer trilhar. Ninguém quer passar perto. Ninguém quer estar lá. Tem muitas pessoas que passam perto e no momento que eles passam perto, uns faz o nome do Pai, outros faz uma oração, outros fecha os olhos, outros acelera o carro para passar rápido, outros começam a colocar muitas lembranças sobre a sua cabeça. Mas, felizmente ou infelizmente, é um local que nem eu e nem você podemos correr. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos lá. Seja novo, seja velho, seja rico ou seja pobre. Quando nós viemos de lá para cá autorizado por Deus, nós já recebemos, pois, a nossa passagem de volta. E é só o momento em que Deus autorizar para que a gente possa partir dessa vida para outra. É um assunto um pouco triste, um pouco difícil de contar, desculpa a expressão, quem sabe até lamentável. Aparentemente as pessoas podem até julgar, mas depois que eles ouvirem a história baseada em fatos reais, de pessoas que sobreviveram, que passou nesse mundo, que sorriu, que cantou, que trabalhou, que desfrutou, que triunfou, e hoje eles não se encontram mais em nosso meio. Mas a pergunta que não quer calar, e a reflexão de hoje será essa: se porventura os mortos eles pudessem voltar agora, porque um dia eles irão voltar, vai voltar-se para o julgamento, todos nós, quem está vivo e quem está morto, todos nós vamos voltar para o julgamento. Mas se eles pudessem retornar agora, tivéssemos uma conversa, será o que eles fariam? Será o que eles falariam? Será qual seria o conselho que eles nos dariam para nós que ainda estamos vivos? Você já imaginou isso? Você já pensou isso? Fala a verdade. Se você pudesse conversar, literalmente, com uma pessoa que veio a falecer, tenho certeza que a primeira coisa que você faria era perguntar para ele, perguntar para ela, como foi a sua vida? Como foi a sua despedida? Onde é que essa pessoa está? Se essa pessoa tivesse o privilégio de retornar, de voltar de novo à vida, se ela faria a mesma coisa ou se ela faria algo diferente? Sente na poltrona, coloca o seu cinto e vamos trilhar uma história de imaginação, de despertamento, de orientação, de raciocínio, de pensamento, de reflexão e reflexão profunda. Será que todas as pessoas que partiu dessa vida para outra partiu feliz? Será que todas as pessoas que partiram dessa vida para outra
Essas pessoas receberam a salvação? Qual foi o seu ato praticado? Qual foi a sua convivência? Como foi a sua convivência com seus familiares, com seus vizinhos, com seus patrões, com as autoridades, com a sociedade? É algo que ninguém quer pensar, ninguém quer falar, ninguém quer gravar. As pessoas pulam essa etapa. Vai gravar nas praias, vai gravar nos mercados, vai gravar nos parques, mas ninguém quer vir gravar aqui. E eu, orando a Deus, com todas as minhas falhas, pedisse a Deus que Deus desse mais uma história ou uma palavra de reflexão para que ficasse para mim e para você. E Deus disse: eu darei. 6 dias depois, fez ontem, Deus me deu esse despertamento. Vai lá. E o título é: se o morto pudesse voltar para bater um papo com a sua família, com seu amigo, com seu vizinho, com a sociedade, com seus professores, com as autoridades, com os mestres, o que eles falariam? O que eles aconselhariam? E como seria a nossa maneira de agir depois dessa conversa que nós teríamos com ele? Esse vai ser uma história de imaginação, um bate-papo de imaginação. Peço a você que redobre a sua atenção. Não deixe ninguém conversar com você, para que você possa refletir e no final tire as suas próprias conclusões. Vamos lá? Morte, morte e morte. Ninguém pode escapar dela. Mas a pergunta que não quer calar: será que nós teremos salvação? Será que nós partiremos com Cristo? Será que nós teremos direito de vida eterna? O que nós temos praticado? O que nós temos feito? Será que nós temos feito o bem ou será que nós temos feito o mal? Será que nós temos amado, respeitado, abraçado, cuidado, zelado? Ou simplesmente a gente passa o tempo todo discutindo, brigando entre si, querendo ser melhor do que o outro? Faça uma reflexão. Como tem sido a sua vida diante da sociedade? Como tem sido a sua vida diante da sua família? Como tem sido a sua vida diante da sua esposa, diante do seu esposo, diante do seu filho, diante da sua filha? Isso não é um julgamento. Isso é uma reflexão direta. Direta no alvo. Exatamente isso. Porque depois que estivermos aqui, aí só é eu, você e Deus. O tempo é agora. A hora é agora. O momento é agora. Faça uma reflexão. Não julgue. De repente, mesmo indiretamente, Deus está me usando para você mudar a sua vida. Para mim mudar a minha vida. Para mim mudar a minha maneira de agir. Para mim mudar a minha maneira de ser. Ele está dizendo: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque muitas dessas pessoas que aqui hoje estão não terão a oportunidade de mudar. Mas se eles pudessem retornar, voltar, com certeza, eu tenho certeza que 101% faria tudo diferente. Exatamente isso. Então é uma história. E eu peço a você que você grave e que sirva de exemplo para mim e para você. É uma imaginação. Nós iremos, outrora, narrarmos como se nós estivéssemos conversando com uma dessas pessoas ou com algumas pessoas dessa que se foi. Vamos lá? Vai ser mais ou menos assim. Olá, Marcos. Como que é seu nome completo, por gentileza? Meu nome é Marcos Benício Costa. Ô Marcos, por gentileza, você pode me falar quando você nasceu?
Qual é o seu nome? Eu sou o Gleidson, o Rocha, do canal Vamos Que Vamos Rocha. Tudo bem, eu posso sim. Obrigado por você ter vindo aqui. Vai causar muito despertamento a muitas vidas. Marcos, você nasceu quando? Eu nasci no ano de 1983. E eu parti no ano de 2003. Eu vivi, Rocha, 20 anos. Eu nasci na cidade de Itamaraju, na Bahia. E a minha morte foi uma morte de afogamento. Nossa, é mesmo, Rocha. Marcos, mas você poderia contar pra gente como foi? Sim. Foi um dia domingo, aproximadamente cerca de 6 horas. Já estava aproximando-se, pois, a noite. Quando, de repentemente, alguns amigos falou comigo. Ei, vamos lá na represa tomar um banho? E eu fui. Fui com eles tomar um banho. Mas quando nós chegamos ali, eles começaram-se, pois, a beber e me ofereceu bebida, Rocha. E aí, infelizmente, depois de eu ter bebido muitas bebidas alcoólicas, sim, Marcos, eu resolvi pular na água. E ali eu já não estava mais em si. Eu já estava embriagado, bêbado. E infelizmente, quando eu pulei, eu não consegui voltar mais à margem. E acabei perdendo-se, pois, a vida de bobeira. Se eu tivesse uma oportunidade de novo, Rocha, eu não faria isso. Como eu estou arrependido. E eu quero dar um conselho para todas as pessoas que forem tomar banho num rio, numa praia, num lago, numa piscina, em qualquer lugar. Por favor, se você não souber nadar, não vai pro fundo. E se você beber, por favor, não entre na água, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Tá bom, Marcos? Então você se arrepende, Marcos? Arrependo sim, Rocha. Arrependo profundamente. E tem algo que eu quero falar antes de você sair, Rocha. Pode falar, Marcos. Eu estou ouvindo. Infelizmente, eu morri sem Cristo, sem ter Jesus na minha vida. E infelizmente agora eu vou ter que encarar o juízo de Deus. Então, as pessoas que estão vivas não parte dessa vida sem antes você ter um encontro com Deus. Porque depois que você chegar aqui, infelizmente, já era. Tá bom, Marcos. Eu vou entrevistar outra pessoa, tá bom? E obrigado por Deus permitir que você conversasse comigo. E nós vamos refletir sim, essa mensagem será passada. Adeus, Marcos. Você viu aí? É mais ou menos assim a reflexão. Marco Vinícius Costa. Ele nasceu no ano de 1983 e faleceu em 2003. Morte, afogamento. Pulou na água. Estava embriagado, sem pensar. E perdeu a sua própria vida. Deixou-nos um conselho. Se ele pudesse voltar e falar, ele não faria novamente igual. Vamos pro próximo. Oi, Lindaura? Aqui é o Rocha, podemos conversar um pouco? Sim, Rocha. Pode falar. Seu nome, Lindaura? Lindaura Costa Filho. Você nasceu quando? Eu nasci no ano de 1968 e eu faleci em 2006. É mesmo? É, Rocha. Eu vivi 38 anos. Eu nasci na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. E eu morri por uma fatalidade, Rocha.
eu estava passando na fazenda, quando de repente caiu-se um fio, tipo aquele ali. E eu, achando que ele não tinha energia, eu acabei pegando nesse fio e eu levei-se um choque de 13.000 volts. Nossa, Lindaura, 13.000 volts. Olha, Rocha, por que eu fui pegar naquele fio? Eu não deveria ter pegado naquele fio. O meu esposo ainda avisou, vai ter energia nele, mas eu achei que não tinha. E pelo um descuido eu perdi a minha vida e hoje eu me encontro já todos esses anos falecido. Eu vivi 38 anos. Rocha, eu sinto tanta saudade dos meus filhos. Eu sinto tanta saudade do meu esposo. Ele já casou. Eu vi o casamento dele. Os meus filhos, ela chama a madrasta de mamãe. Mas eu não tô triste por causa disso, não. Afinal, ele está vivo e a vida tem que continuar, né, Rocha? Sim, Lindaura. Mas e aí, você pode dizer para nós que se você partiu dessa vida com Cristo? Rocha, eu iria tocar nesse assunto. Infelizmente, não. É triste, mas assim como eu vi você entrevistando o Marcos Venício, eu também, Lindaura Costa Filho, eu não queria saber nada de Deus, eu não queria ir para a igreja, quando me chamava, eu falava que não podia ir. E quando eu estava prestes a partir, eu até ouvi uma senhora que ela me disse assim, olha, vamos na igreja, vai ter uma festa lá, vamos ter um encontro com Deus. E eu falei com ela que eu não ia, eu ia outro dia. E infelizmente aconteceu. Eu vivi 38 anos, perdi-se a minha vida terrena e creio eu, Rocha, que infelizmente, desculpa, eu também perdi a minha salvação. E o conselho que o Marcos deu, eu também não posso deixar de dar. Pelo amor de Deus, procure Deus, procure Deus. Ceda, curve, se humilha, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Tá bom, Lindaura. Obrigado pela sua entrevista. Pode deixar que a sua mensagem também será passada para nós, seres humanos que ainda estamos vivos. Valeu, Lindaura. Creio que você está começando a me compreender. Você está começando a me entender. Você está vendo que o negócio não é brincadeira. Aparentemente, simulando na simulação, nós já ouvimos duas pessoas, o Marcos e a Lindaura. E infelizmente, até agora, todos dois, gente, partiram sem salvação. Estão com muito saudade da família. Um afogado e o outro eletrocutado. Cada um tem um destino. Nós não sabemos como vamos partir. Somente Deus, Ele sabe como vamos partir e a hora que vamos partir. É por isso que temos que ficar ligado, é preciso ficar em vigilância, que nós não sabemos o dia e nem a hora. Vamos para o próximo? Me acompanhe. Olá. João Veloso de Souza. Tudo bem? Tudo bem, Rocha. O senhor poderia dizer para mim quando o senhor nasceu, seu João? Eu nasci no ano de 1934 e eu faleci no ano de 2012. Eu vivi até muito tempo, Rocha. Eu vivi 78 anos na Terra. Eu nasci na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. E a minha morte, ela foi uma morte de infarto, Rocha. É mesmo, seu João? Mas o senhor poderia contar pra gente como que foi? Posso sim. E que desde já fique de exemplo para os filhos, né? Fica o exemplo para a filha,
fica um exemplo aí para a sociedade. Você que tem seu pai, que tem a sua mãe, você não faça isso que aconteceu comigo através do meu filho, o Flávio. Ele chegou em casa e eu estava sentado e ele estava um pouco também embriagado e eu falei com ele para não sair. E ali naquela hora eu tentei segurar a chave da porta e infelizmente ele veio muito agressivo, Rocha, sobre mim e acabou me empurrando. E no momento que ele me empurrou eu caí, acabei infelizmente batendo a cabeça e de dor, uma dor muito forte no peito, acabou me dando-se, pois, infelizmente, um infarto fulminante. E eu perdi minha vida, Rocha. Nossa, seu João. Nossa, que situação triste, seu João. É uma situação muito triste. Deu muitas pessoas no meu velório, eu vi. E eu acompanhei. Muitas pessoas que eu achei que ia, Rocha, eu te confesso, não foi. Né? E muitas pessoas que eu achei que não ia no meu velório, eles foram. Na minha última despedida, viu, Rocha? E hoje eu contemplo meu filho, até hoje está preso. A família foi dilacerada, destruída. A minha esposa chora muito por mim. E eu perdi a minha vida por uma discussão com meu filho. E eu quero deixar um exemplo aqui para todos os filhos, um conselho. Honre seu pai, honre sua mãe. Não discuta com o papai, não discute com a mamãe. O meu filho até que arrependeu, viu, Rocha? Ele está arrependido, sim. Mas agora não adianta mais, eu perdi a vida. Eu perdi a vida. Mas, seu João Veloso de Souza, o senhor poderia dizer se o senhor ganhou a salvação? Ah, Rocha, eu esperava muito esse momento de você perguntar. Eu ganhei, sim. Eu estou com Deus, Rocha. Eu ganhei minha salvação, sim. No momento em que ele me empurrou no chão, que eu bati a cabeça, eu ainda estava respirando e naquela hora eu lembrei do que o pastor tinha pregado, né? Que ninguém veria a Deus sem arrependimento, ninguém chegaria ao céu. E naquela hora eu falei: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, minhas faltas, meus erros, as minhas transgressões, tudo que fiz, cometi, pratiquei por obra, ação e pensamento na terra, qual não foi do seu agrado. E Deus enviou um anjo e falou que confirmou o meu pedido e me perdoou. E eu estou aqui. Eu estou no seio de Abraão, Rocha. Eu recebi a minha salvação, sim. Eu recebi a minha salvação porque eu renunciei a mim mesmo e aceitei Jesus a tempo. Oh, maravilha, seu João, maravilha, maravilha. Muito obrigado pelo seu depoimento. De nada, Rocha. E fica o conselho, filhos, honre seu pai e honre a sua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. É um conselho do seu amigo João Veloso de Souza. E aí você ouviu mais um depoimento, uma simulação de mais uma pessoa que partiu. E dessa vez estamos em 2-1. 2 estão sem salvação. E o seu João Veloso de Souza, que nasceu no ano de 1934 e faleceu no ano de 2012, ele teve direito à sua salvação e ele está com Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Ele está com Cristo, gente. Até que enfim. Até que enfim. Vamos prosseguir? Senão a história vai ficar muito longa. O bate-papo ou a reflexão. Seja o que você quiser. Vamos lá. Olá. Romário? Oi, Rocha. Ô, Romário, posso se aproximar? Sim, Rocha. Romário, você pode conversar um pouco com a gente? Pode deixar um conselho pra gente? Sim, Rocha, eu posso sim. Romário, você nasceu quando? Eu nasci no ano de 1978 e eu faleci em 2022. Eu vivi 44 anos, Rocha. Eu nasci em Vinhático, no Espírito Santo, próximo à cidade de Montanha e Pinheiros. Ah, sim. E você
Partiu dessa vida como? Você poderia nos contar? Ah, Rocha, eu posso contar sim. Eu comprei uma moto. E aí nos começos eu andava a 40 km por hora, 80. Eu nunca passei de 80 km por hora. Mas no decorrer do tempo que eu comecei a pegar a prática, eu acabei colocando 100, 120 quilômetros, 140 quilômetros. É mesmo, Romário, é mesmo. E eu achava que estava voando. Eu ficava na frente da moto, eu deitava em cima da moto e colocava velocidade, fazia muitas ultrapassagens. E um dia eu me deparei num cruzamento e eu estava a 160 km por hora e eu estava deitado em cima da moto quando de repente a carreta de cana ela ultrapassou e ela era muito grande, não deu para eu frear devido à minha velocidade. Eu acabei entrando debaixo dessa carreta, Rocha, e foi fatal. Foi até difícil para poder me pegar ali, viu, Rocha? Você entende, eu não vou entrar em detalhes. E ali o que restou foi o choro da minha família, da minha mãe, do meu pai, meus irmãos, meus parentes, a sociedade, e a prefeitura decretou luto de 3 dias. E eu perdi a minha vida por bobeira, por eu pegar e querer me exaltar em cima de uma moto. E eu posso deixar meu conselho também, Rocha? Pode sim, pode deixar, Romário. Ô jovem, você que tem sua moto, por favor, não corra. Curte a sua moto, saiba curtir sua moto, mas por favor, não corra. Não faz ultrapassagem em faixas proibidas, não queira se exaltar, porque a vida é uma só. Ai, Rocha, se eu pudesse voltar atrás. Eu não faria isso de novo. A moto não teve culpa, o dinheiro que eu comprei ela, trabalhei tanto, também não teve culpa. A culpa foi minha. Eu fui o culpado por eu correr demais e foi dando asa, foi dando corda. E aqui estou eu, Rocha. Eu vivi 44 anos. A cidade de Vinhático parou. E até hoje eu escuto minha família, minha mãe chorando, meu pai chorando, eles estão vivos ainda. E eu vejo alguns coleguinhas meus falando que eu faço muita falta. Se eu pudesse ir lá e falar com eles, para eles não correrem, Rocha, com a moto. Rocha, mas ainda bem que você veio aqui. Grave, por favor. Rocha, por favor, grave. Não deixe eles correr com a moto, que eles inventam mais uma lei mais severa. E que se essa pessoa não tiver equilíbrio, domínio próprio, vê que não vai conseguir, que ele venda essa moto. Para que não venha parar aqui. Mas, Romário, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, Rocha. Você partiu dessa vida com Cristo? Ai, Rocha, eu preciso responder. Se você não quiser, não precisa. Não, Rocha. Eu parti sem Cristo. Eu não queria saber disso. Eu só queria saber de curtição. Eu tive mais de 2.000 convites para ir na igreja. Eu nunca gostei desse negócio de igreja e eu parti. Agora é esperar o julgamento também como os outros e fica o conselho, Rocha. Eu não quero falar mais não. Tá bom, Romário. Muito obrigado. Eu vou para a próxima. Esse foi o conselho dele. O Romário disse: você que tem moto, você que comprou a sua moto, você pode estar com a sua moto, mas ele está dizendo que você vigia, que você não corra, por favor, que você não queira se exaltar, não queira se amostrar, principalmente se você colocar a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada em cima da moto, e dizer que é o cara. Ele está dizendo ali, gente, que infelizmente é fatal. O inimigo vai dando corda, tem uma hora que ele coloca você numa situação que você não consegue mais voltar, como aquela carreta que ele contou ali. A carreta de cana pegou ele, infelizmente foi fatal. E ele deixou um conselho. Então você que tem a sua moto, ele pediu para dizer: vigia com a moto, por favor. Vigia com a moto, tá bom? Vamos pro próximo, tá formando chuva, tá ventando demais aqui. E eu confesso que tá difícil contar a história, tá muito difícil contar essa história.
Tá difícil contar esse bate-papo. Eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar. Se eu ver se eu não vou conseguir, o telefone tá tremendo um pouco, eu vou parar, tá bom? Vou tentar. Olá, Maria Lúcia, José Geraldo, Maurício Santana. Nossa, é 3? Vocês estão em 3? Nossa, vocês poderiam dizer pra gente o que aconteceu, o ano que vocês nasceram? E os 3, parece que os 3 foram de vez. Nossa, podemos sim, Rocha, podemos sim. Não vamos desejar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas obrigado por você vir aqui para nós darmos a nossa versão. Não, gente, tudo bem, pode falar. A Maria Lúcia, eu nasci no ano de 1989 e eu faleci no ano de 2019. Eu vivi 30 anos, eu nasci na NUC, Minas Gerais. E eu, José Geraldo, eu nasci no ano de 1964 e eu também faleci no ano de 2019. Eu vivi muitos anos de vida também na Terra aí. Eu sou Maurício Santana, eu nasci no ano de 1982 e também faleci no ano de 2019. Eu vivi 37 anos. E a nossa morte, nós morremos, Rocha, no mesmo dia. Nós morremos de um acidente de carro. Nossa, Maurício, Ana Lúcia, José Geraldo, foi mesmo? E foi aonde? Foi na rodovia, na BR-101. A gente pegamos viagem e eu confesso para você que naquela hora eu senti um pressentimento ruim, que a gente não fosse. O carro amanheceu com o pneu vazio, como se fosse um sinal. E eu, Rocha, Maurício, eu tive um sonho que o carro batia, mas eu não levei esse sonho em consideração não, Rocha. Eu simplesmente... Quem de vocês estava dirigindo? Quem estava dirigindo era eu, Rocha, o José Geraldo. Ah, seu José, se eu estava dirigindo. E aí a gente confesso que a gente não estava em alta velocidade, a gente estava numa velocidade normal e estava viajando, uma viagem tranquila. A gente paramos para lanchar, paramos para poder almoçar e aí a gente estava indo com destino a Vitória, na capital. E quando de repentemente, do nada ali, uma carreta desgovernada, Rocha, ela saiu dali da sua mão. Eu acho que o motorista cochilou da carreta e foi de madrugada. E aí a gente jogamos o carro para o acostamento, mas infelizmente não conseguimos tirar todo o carro e aquele carro veio, aquela carreta em alta velocidade contra o meu carro. Eu tinha na época um carro Fiat e infelizmente foi fatal. Nós estávamos em 3 no carro e infelizmente não deu para salvar ninguém. E o motorista, ele não estava embriagado não, Rocha, ele dormiu, ele cochilou. E eu quero deixar o conselho, queremos deixar o conselho, podemos, Rocha? Pode deixar sim. Quando você tiver com sono, você que é carreteiro, que é caminhoneiro, que é motorista de ambulância, que é motorista de ônibus, que é pior ainda, por favor, pare, descanse num posto de gasolina, de combustível. Você deixa para viajar no outro dia, ou viaje de dia. E se você toma algum tipo de remédio também, por favor, um remédio que traz o sono, sonífero, por favor, eu te peço que você tenha um pouco mais de consciência, que você não viaja, não usa esse caminhão como arma, porque aqui foi 3 famílias dilaceradas. A gente não era parente, a gente era amigo, estávamos indo para o tratamento, íamos fazer um tratamento ali, o seu José Geraldo, e a gente fomos de companhia, e acabou acontecendo essa fatalidade e a gente perdemos a vida, Rocha. E o caminhoneiro está vivo, praticamente com o caminhão não aconteceu nada, mas o meu carro, ele amassou todo, o meu carro, ele acabou. E infelizmente foi fatal, a família chorou, a cidade parou, teve também, a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias, deu mais de 5.000 pessoas no nosso enterro. Nós fomos velados na quadra de esporte, Rocha. Mas tudo bem, gente. Ô Maurício, Maria Lúcia e seu José Geraldo, eu posso fazer uma pergunta para vocês?
Pode, Rocha, pode fazer. Nós estávamos ouvindo aqui, eu até escutei você fazendo essa pergunta. Você quer perguntar se a gente morreu com Cristo, né? Sim. Olha, o Maurício morreu com Cristo, sim, né? O seu José Geraldo estava afastado dos caminhos do Senhor, mas uma semana antes, ele voltou para Jesus e ele também morreu com Cristo. Ele teve o direito de salvação e de vida eterna, mas infelizmente Maria Lúcia, eu não gostava de igreja, eu não queria saber de igreja, eu xinguei, desculpa, Rocha. Eu xinguei muito os evangélicos, eu xinguei muito, quantas vezes, uma vez eu até soltei uma bomba na hora do culto, eu dei cada uma gargalhada, atrapalhei o culto, liguei um som alto, e hoje eu vejo que tudo que aqueles crentes falavam era verdade, Rocha, era pura verdade, e eu estou muito arrependida, e hoje eles estão aqui esperando o julgamento, mas eles já têm o direito de salvação. Olha só como é que o rosto deles estão alegres. Você não identificou? Eu identifiquei. Logo que eu cheguei aqui, eu identifiquei sim. Pois é, e olha meu rosto como é que tá triste. Geralmente as pessoas falam que quando a pessoa recebe salvação, Rocha, as pessoas quando está na urna funerária, no caixão, o semblante deles fica um semblante alegre e parece que ele já sabe que vai receber salvação, mas quando a gente parte sem salvação, parece que o semblante fica triste. E realmente eu acho que é verdade, porque o meu semblante, ele ficou muito triste, muitas pessoas não queriam nem encostar perto da urna para poder me ver, e infelizmente eu perdi a salvação. E fica um conselho aí, gente, não faça isso não atrapalhe o culto, por favor, e aceite Jesus. Não existe outro caminho, não adianta cortar a volta. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Obrigado, Rocha, por você me dar voz para eu falar. Muito obrigado. Não, tá bom, gente, tá bom. Deus me trouxe aqui. Foi Ele que falou, vai lá, faz essa simulação. Então, tudo bem, desculpa aí alguma coisa, tá bom? E as pessoas também não se ofendam, ou acham que a gente vai querer like, que vai querer se promover, né? Mas eu creio que muitas pessoas falaram assim, por que a pessoa não faz uma história ou conta algo parecido? Então, chegou a minha vez de enfrentar, de encarar, de vir aqui e conversar com vocês. Muitas pessoas não têm coragem, não vêm, né? E eu vim aqui, estou passando, e pode deixar que eu levarei essa reflexão. Eu até peço que as pessoas nem me dão like, eu peço apenas que passe sim essa bate-papo para frente, para que sirva de exemplo. Mas se não quiser dar like agora, isso aqui não é para like, isso aqui não é para emoção, isso aqui não é para sorriso, isso aqui é para reflexão, Gente, obrigado aí, tá? Obrigado. E muito obrigado. Obrigado do Rocha. Tá vendo aí, gente? Aí foi 3 pessoas de vez, né, que perdeu a sua vida. Uma fatalidade, né? Não foi nem culpa do seu José Geraldo, não. Foi culpa do motorista que dormiu ali, né? Que dormiu e deixou. Você tem um conselho, né? Você que tem seu caminhão, você que é motorista de ambulância, você que é motorista de ônibus, principalmente, que leva muitos passageiros, por favor, se você está sentindo que está com sono, não insista. Por favor, não insista. Por favor, não insista. É só mais um pouquinho, é só mais 10 quilômetros, eu vou chegar lá. Não, já está pertinho, para. Não insista. O sono, ele é traiçoeiro, e quando a gente dorme, parece que, infelizmente, a gente parece que está morto. É verdade ou não? Parece que a gente está morto, a gente não, de uma hora para outra, a gente começa a cochilar, e quando você se vê, já está em frente aí uma fatalidade como essa, né? E eles deixaram o conselho aí. Infelizmente ali, ou felizmente, 2 receberam a salvação, tá? 2 receberam a salvação, mas infelizmente ela não teve a mesma sorte. E até falou, né, que zombou muito, né, que criticou muito, né, que falou muito mal das pessoas evangélicas, e hoje ela está muito arrependida e deixou um conselho para você não fazer isso. E também deixou um conselho para nós procurarmos Jesus. Tá bom? Vamos para a próxima? Tá formando muita chuva. Vamos para a próxima. Olá, Vinícius. Oi, Rocha. Ô, Vinícius, eu posso conversar com você um pouco? Pode sim, Rocha. Ô, Vinícius, seu nome completo, por gentileza? Eu me chamava Vinícius Santos Gomes. Eu nasci no ano de 1980 e eu perdi a minha vida em 2001. Eu vivi 21 anos. E você morava onde? Eu morava aqui mesmo, na cidade de Montanha, no Espírito Santo. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu praticamente não conheci outros lugares não.
Ah, sim, Vinícius. E você poderia contar pra gente o que levou essa fatalidade? Rocha, eu confesso pra você que a minha história parece que ser uma das piores que você contou até agora, que eu também estava ouvindo. E eu acabei me entregando às amizades, eu acabei me entregando aos vícios, eu acabei não ouvindo o conselho do papai, o conselho da mamãe, e eu acabei me juntando com maus companhias, né, e que me ofereceram coisas que não devia, Rocha, você sabe. E eu comecei a usar aquelas porcarias, hoje eu posso dizer que é porcaria, né? E minha mãe me deu mais de 10 mil conselhos, o meu pai chegou até mesmo me dar mais de 20 surra, né? Na escola eu fui desobediente, eu não respeitava os professores, eu acabei até saindo da escola e perdi o ano, perdi tudo e caí na vida. E aí eu resolvi cair na besteira, Rocha, de cair na onda, desculpa, de assaltos, e comecei a assaltar um, deu certo, comecei a assaltar outro, deu certo. É mesmo, Vinícius? É. E aí, numa determinada feita daquela, que eu fui assaltar uma pessoa, eu fui assaltar para pegar um celular, e naquela hora eu acabei assaltando a pessoa errada, Rocha. Eu assaltei um PM que estava de folga e ele não estava vestido a sua roupa normal, a paisana, e ele naquela hora entregou o celular, mas no momento que eu virei as costas, ele, por legítima defesa, ele acabou puxando-se, pois, a sua arma, e aí ele usou ela contra mim, Rocha, e ali mesmo eu caí. É mesmo, rapaz, é mesmo, Rocha, eu caí ali e as pessoas que estavam comigo correram tudo, ninguém me socorreu. A notícia chegou até a minha mãe e eu te confesso que minha mãe, ela quase deu um infarto, minha mãe até hoje é depressiva. Minhas fotos estão na parede de casa, na parede dos quartos, tudo. E eu acabei perdendo a minha vida, Rocha, de bobeira. E eu posso deixar meu conselho? Pode sim, Vinícius, pode falar. Por favor, sai dessa vida, vai trabalhar, procura um trabalho para você, não vale a pena. Quanto que esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem, ele demorou para poder comprar o seu aparelho celular, para conseguir suas coisas, para conseguir seus bens, e a gente muitas das vezes vai lá e coloca a mãozona e pega as coisas dos outros. Não faz isso não. Olha onde eu vim parar, Ai, se eu pudesse voltar atrás, Rocha. Por que eu fui assaltar? Por que eu fui fazer isso? Não, Vinícius, calma um pouco, por favor. Rocha, o arrependimento é muito grande. Eu não deveria ter feito isso, quanto que minha mãe me aconselhou. O meu coleguinha que formou na faculdade, ele gostava muito de estudar, ele falou comigo, não faça isso. E eu não ouvi ele, eu vim parar aqui. Mas, Vinícius, mas você poderia dizer uma coisa para mim, que eu pergunto para todos, creio que você ouviu? Pode falar, Rocha, você vai perguntar da salvação. Sim, é sobre isso mesmo. Rocha, eu tenho algo bom para poder falar. Nossa, deixa eu me aproximar um pouco. Eu tenho algo bom para falar. No momento que ele atirou em mim e que eu caí ali, eu continuei respirando ainda e eu lembrei da minha mãe. Poxa, minha mãe, ela é serva de Deus, o meu pai é servo de Deus, os meus irmãos é servo de Deus. E eu lembrei da minha mãe que a gente não teria salvação se a gente não tivesse a Cristo. E eu, naquele último suspiro que foi dar, eu resolvi levantar minha mãozinha, mesmo caído no chão, e eu aceitei Jesus, Rocha. Eu aceitei sim. Oh, glória a Deus. Você tá falando sério? Eu tô, Rocha. Eu aceitei sim. Eu aceitei sim, Rocha. Eu perdi a vida lá, mas eu ganhei a vida eterna, assim, no 45 minutos do segundo tempo, quando eu estava prestes a dar meu último suspiro.
Eu aceitei Jesus, Rocha, glória a Deus. E eu ganhei meu direito de vida eterna, mas eu também não posso deixar de dar o meu conselho. Jovem, sai dessa vida. E eu poderia agora não só ter ganhado a salvação, mas também ensinado outras pessoas a sair dessa vida, pregado o evangelho. Eu apenas garanti a minha salvação, mas não pude falar para as outras pessoas, né? E a minha história é essa, Rocha. Obrigado por você ter me entrevistado e ter me dado o direito de voz. Que Deus abençoe você. Tudo bem, ô Vinícius? Valeu e meus parabéns que você partiu com Cristo. Meus parabéns. Aqui agora a gente tinha tudo para poder ver uma história que acabasse em tristeza, em dor. Eu até achei que ia acabar em tristeza. Mas no último suspiro dele, ele lembrou que a sua mãe pregava para ele, que seu pai pregava para ele, que seus irmãos pregavam para ele. Ele reconheceu que Jesus era o único e suficiente Salvador e ele aceitou Jesus. E graças a Deus ele conseguiu o direito de vida eterna. Graças a Deus, gente, graças a Deus. Mas se você parar para notar até agora, foi poucas as pessoas que conseguiram salvação. Gente. Eu confesso que eu estou tremendo, tá difícil contar. Não é charme, não, tá difícil contar, mas toda vez que eu vou sair, Deus manda ficar mais um pouquinho. E vamos lá, vamos tentar contar mais uma história. Olá, Ana, posso se aproximar? Pode, Rocha. Eu sei o seu nome porque eu vi ali na lápide, na cruz, tá bom? É por isso que eu estou chamando vocês pelo nome, porque eu estou vendo ali. Apesar que isso é uma simulação, viu, gente? Isso aqui não é os nomes reais das pessoas que estão mostrando ali, não, tá? Nomes que eu criei, tá? Nenhum nome dessas pessoas aí é real, assim mesmo, de eu estar filmando, não, tá bom? É nome de pessoas que eu criei antes, pedi a Deus que desse o direcionamento, e Ele me deu o direcionamento e eu criei. Mas vamos lá, um nome fictício. Ô Ana Vieira da Costa, é o seu nome, não é isso? Sim, Rocha. Você nasceu quando, Ana? Eu nasci no ano de 1984 e eu perdi a minha vida agora há pouco tempo, Rocha. Eu morri em 2025. Ah, nossa, 2025? Eu vivi 41 anos. Eu nasci na cidade de Ponto Belo, no Espírito Santo. E a minha partida não foi legal não, viu, Rocha? Sério, Ana? Você vai me ouvir? Vou sim, pode falar. Eu gostava muito de bar. E eu fui ali para um bar e naquele dia eu até também tive um pressentimento que eu não fosse para aquele bar, mas eu gostava muito de beber e tomava mais de 20 garrafas de cerveja durante aí o dia todo, as 24 horas. Eu fumava muito, né? Eu gostava muito de forró, de farra. E eu, naquele dia, quando estava indo para lá, o meu filho estava saindo para ir para a igreja. Ele é evangélico, e ele até falou: mãe, não vai não. E eu falei: não, eu vou sim, você não manda na minha vida. Vai para lá, seu crentinho de meia tigela. E acabei desacatando ele e eu fui, né? E ali naquela hora, quando eu cheguei ali naquele bar, eu acabei ali discutindo com o dono daquele bar, porque ele queria receber o dinheiro e eu não tinha o dinheiro para poder passar para ele. E ali naquela hora ele acabou me atingindo, Rocha, com a garrafa. E infelizmente, nossa Ana, sério, infelizmente acabou cortando uma das minhas veias e foi fatal. Nossa, meu Deus do céu. É mesmo, foi triste, foi muito triste. Meu filho ficou desconsolado, a minha família ficou desconsolada como os outros ficaram. E eu, infelizmente, perdi muito sangue ali, Rocha, e eu faleci ali mesmo. Nossa, Ana, mas você quer deixar algum conselho? Quero sim. Olha, não vale a pena. Existem muitas maneiras de curtição, existem muitas maneiras de viver a vida. A bebida alcoólica, já diz o nome, bebida alcoólica. Quando você bebe, que ela entra no teu sangue, na sua corrente sanguínea, ela acaba contaminando e você começa a ficar turvo, você começa a ficar tonto, você começa a ter lucidez, você começa a perder o domínio próprio, você começa a cair pelas ruas. Quantas e quantas vezes eu caí nas ruas. Desculpa, Rocha, cachorro lambeu a minha boca. Quantas e quantas vezes ali mesmo eu
desculpa a expressão, eu fiz as minhas necessidades. Meu filho pegou eu diversas vezes ali, me levou para casa, e quando eu melhorava, eu levantava e fazia tudo de novo. Nossa, Ana, mas aí, você teve salvação, Ana? Ô, Rocha, não. Infelizmente, eu perdi minhas duas vidas, Calma, Ana, calma, respira. Respira literalmente, viu, gente? Vocês estão entendendo? Ai, Rocha, eu perdi duas vidas. Eu perdi a vida terrena e eu perdi a minha vida também celestial. Eu perdi a vida eterna. Eu fui uma pessoa alcoólatra, Rocha. Eu perdi a minha vida. Eu não tive direito de salvação, não. Eu quero deixar um conselho para vocês, por favor. Larga essa bebedice, larga essa bebedeira. O que os evangélicos falam é verdade. Eles não é quadrado, não. A gente chama eles de quadrado, mas eles não são, não. Eles são redondo. Porque eles são uma pessoa que acaba até girando o mundo todo, falando de Deus. Eu acho que é mais ou menos assim que fala, Rocha. Eu tô muito triste. Estou esperando o julgamento aqui, mas eu tô muito triste, Rocha. E eu não quero nem falar mais. Eu tô muito triste. Eu perdi minha salvação, Rocha. Eu perdi minha salvação. Tá bom, Ana. Valeu. Tá bom, e Deus sabe o que faz, tá bom? E Deus sabe o que faz. Gente, se vocês pararem para notar, eu não estou falando aqui na narrativa, fica com Deus ou que Deus abençoe. Vocês já notaram isso, né? É porque, se acaso eu falei aí, de repente foi até um descuido, porque uma vez que a pessoa parte dessa vida para outra, não tem jeito mais, né? Então, não adianta falar, vai com Deus, fica com Deus, Deus te levou, não adianta, gente. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar com você, que uma vez que você morre sem Cristo, não é eu que estou falando, é a Bíblia, eu não estou julgando, né? Infelizmente, não tem o direito de salvação. Só tem direito de salvação se tiver Cristo. Se não tiver Cristo, não tem direito de salvação, não senhor e não senhora. A gente até fala para poder tentar consolar muitas das vezes a família, mas se você ler a palavra de Deus, você sabe que sem arrependimento nem eu nem você verá a Deus. E eu confesso para você que eu também estou falando isso aqui, o Deus está me usando, mas eu estou afastado do Evangelho também. E isso está sendo uma reflexão para mim muito grande, para mim, certo? E eu vou pensar muito na minha vida depois dessa gravação, tá certo? E ela perdeu a vida ali de bobeira num bar, né? Tomou bebida, não teve condições de pagar e infelizmente perdeu a vida dela. Tá bom, gente? Vamos para a próxima. Olá, Manuel. É o Rocha. Oi, Rocha. Ô, Manuel. E aí? Manuel, você quer passar o que aconteceu com você? Quero sim, Rocha. Eu estava aqui aguardando você chegar. Tá bom, Manuel, pode falar. Meu nome é Manuel Vitor Souza. Eu nasci no ano de 1979 e eu perdi a minha vida no ano de 2014. Eu vivi 35 anos, Rocha. Eu nasci em Pinheiros, do Espírito Santo. E eu perdi a minha vida também, da mesma forma que a Ana perdeu. É sério, Eu fui para um bar. Chegando ali no bar, eu comecei a jogar, comecei a beber muito. Confesso que naquele dia eu nem ia, né? Parece que é como todos falam, né? Todos que estão aqui, a maioria fala, eu não era nem para ir. Mas devido à insistência muito do amigo e falou, vamos lá, eu acabei indo, Rocha. E quando eu cheguei lá, eu fui jogar umas partidas, né? E quando eu fui jogar aquela partida, infelizmente, eu ganhei a partida. Estava um pouco tomado também, da mesma forma, embriagado. E naquela hora o rapaz não tinha dinheiro para pagar. E eu acabei xingando ele, eu acabei desferindo alguns golpes nele. E esse rapaz, infelizmente, Rocha, ele foi em casa e ele apanhou o que você está imaginando. Nossa, é mesmo, Manuel. Ele pegou e infelizmente ele deferiu-se contra mim. E por causa de uma discussão, por causa de uma bobeira, eu perdi minha vida ali por causa de uma discussão, Rocha.
Eu perdi a minha vida por causa de uma discussão, eu estava um pouco alcoolizado. As pessoas atiçavam, viu, Rocha? Eu confesso que as pessoas atiçavam no momento, falou que eu era o cara, falou que eu era o bambambam, o poderosão, e falou que eu fosse pra cima dele. Eu acabei ouvindo o conselho ali, né, daquelas pessoas, e acabei indo contra aquela pessoa, e aquela pessoa aparentemente parecia até ser uma pessoa calma, inocente, mas engano meu. Aquela pessoa foi em casa e pegou uma arma e veio, infelizmente, tirou a minha vida. Nossa, Manuel. E aí, mas eu vou te perguntar o que eu perguntei para os outros, Manuel. Você ganhou a tua salvação? Ô Rocha, infelizmente também não. Nossa, Manuel, eu perdi também as 2 vidas, eu não ganhei a minha salvação. Eu até recebi também muitos convites para ir na igreja, na casa de Deus. Eu até fui, eu cheguei na igreja por volta mais ou menos de 4 vezes, mas eu não, quando o pastor fazia o apelo, eu não queria aceitar Jesus. Eu confesso que algo prendia a minha mão, não deixava eu suspender a minha mão, falava que aquilo ali era cacafonice, que eu ia perder minha vida, que eu não ia poder ir na festa, que eu não ia poder ter mulheres, que eu não ia poder mais curtir a vida. E eu acabei acreditando nessas bobeiras aí, e eu acabei partindo dessa vida sem Deus, viu, Rocha? E eu também não tive direito da salvação. Nossa, é mesmo, Manuel, é mesmo. E eu quero deixar um conselho aí para vocês que vão pro bar, vocês que gostam de jogar o seu jogo no bar, por favor, se é que tem que ir mesmo, bom é não ir, mas se você vai, por favor, não discute não. Se falar que você é feio, que falar que você é magro, que você é gordo, que você é isso, aquilo, que você é covarde, por favor, fala que você é magro, que você é gordo mesmo, fala eu sou covarde, sim, beleza, vira as costas e sai. Aguenta esse desaforo aí, não tenta revidar não, porque você não conhece mente de ninguém. Mente das pessoas e coração das pessoas é lugar que ninguém vai, e infelizmente foi fatal. Eu deixo meu conselho, eu perdi a salvação, eu perdi a minha vida, a minha família também ficou triste, e eu confesso para você que nenhuma daquelas pessoas, Rocha, que estava no bar ali, ninguém veio ao meu velório, nem o dono do bar, nem mesmo o dono do bar, ele veio no meu velório. Nossa, que tristeza. Mas tá bom, Manuel, tá bom, e valeu aí pela sua entrevista, eu vou passar o seu conselho. Valeu. Você ouviu aí, gente? Isso aí foi o Manuel, e também como a Ana até parece. Vários assuntos, várias pessoas aqui assim, que também perdeu a sua vida de bobeira. Ela porque não teve condição de pagar a bebida, né, pro dono do bar, e ele que acabou ganhando do rapaz ali, o rapaz não quis pagar ele acabou partindo ali contra aquele rapaz. Aquele rapaz tinha um coração muito ruim, e aquele rapaz fez o que você viu aí. E infelizmente também a dor mais forte de todas, além de perder a vida, é quando você ouve que partiu sem salvação. Aí corta o coração, é a hora que dá vontade de parar de gravar. É uma simulação, gente, é uma simulação, tá? Eu não estou com problema de cabeça não, isso é uma mensagem. Essa é uma mensagem clara. Eu creio que muitas pessoas estão chorando agora aí, certo? É uma oportunidade que Deus está dando para nós. Olha, o telefone está tremendo um pouco, me desculpa. É uma oportunidade que Deus está dando, tá certo? Eu vou tentar contar aqui mais uma, ou quem sabe 2 histórias e dar a finalização, tá bom? Vamos lá. Olá, Neuza. Tudo bem? Podemos conversar? Sim, ô Rocha. Pode chegar. Ô Neuza, como é seu nome, Neuza? Meu nome é Neuza Souza Costa. Eu nasci no ano de 1972 e eu faleci em 2023. Você morava onde, Neuza? Eu morava na cidade de Nova Venécia. Ah, tá. E a sua morte, Neuza, você partiu dessa vida como? A minha foi uma fatalidade natural, Rocha. Eu estava sentada na mesa sentada na cadeira em volta da mesa, estava almoçando. A família estava toda em volta, um dia muito alegre, né? Todo mundo cantando, salmodiando. E ali, naquela hora, veio um mal-estar, né? E eu tinha até um médico marcado, né? E eu deixei de ir nesse médico. E desde já, não é a parte do aconselhamento não, mas você vai no médico.
faz um check-up, vê lá o que está acontecendo com você. Se porventura vier uma dorzinha no peito, uma contração, alguma coisa desse tipo, vá lá, porque de repentemente pode ser alguma coisa que está acontecendo e o médico vai diagnosticar e com certeza você pode ter o direito de viver mais tempo. E ali naquela hora, a minha morte, Rocha, praticamente foi uma morte natural. E ali diante da minha família, eu acabei caindo ali como um infarto fulminante. E ali eu perdi a minha vida, Rocha, eu perdi a minha vida. Mas eu te confesso que quando eu perdi a vida, toda a minha família estava ali. Todos os meus filhos, estava todos os parentes, parecia mesmo uma despedida. O pastor da igreja estava lá. Então tudo indica, Neuza, que você era evangélico. Sim, Rocha, eu era evangélico há 38 anos, eu nunca desviei dos caminhos do Senhor, eu sempre fui temente. A minha família toda é uma família evangélica, um lar evangélico, um lar de paz, um lar que verdadeiramente tem um temor de Deus. Simplesmente foi a fatalidade do médico mesmo que eu não fui, mas de repente era Deus já que estava querendo me trazer para a glória. E ali naquela hora veio e se pôs aquela coisa no meu peito e eu acabei perdendo a vida. E ali eu confesso para você que eu fiquei triste por um lado de deixar meu esposo para trás, de deixar meus filhos para trás, de deixar a igreja, né, ali para trás, os membros da igreja. Eu frequentava o círculo de oração da igreja, eu era uma dizimista fiel, um ofertante fiel, eu era fiel nos meus votos. Eu uma pessoa que graças a Deus eu não dei trabalho para a sociedade, para as autoridades, Rocha. Eu fui uma pessoa muito obediente, muito temente a Deus. Ah, que maravilha, que história, Deus, que história. Desculpa ter expressão, mas é uma história linda sua. Sim, Rocha, é uma história muito linda. E eu estou aqui aguardando agora também o julgamento, mas eu confesso para você que eu recebi, viu, Rocha, a salvação. E eu também conversei com Deus, eu perguntei a Deus como é que estava meu esposo, como é que estavam meus filhos, e para minha surpresa ele resolveu revelar-me e falou que toda a minha família até agora, no exato momento, está salva, Rocha. Oh, maravilha. Repete de novo, por gentileza. Repete, Neuza. A minha família está toda salva, Rocha. Se eles partirem agora, eles estão todos salvos. Só os meus parentes, que alguns ainda não, Rocha. Mas a minha família, esposo, meus filhos, estão todos salvos. Meu esposo é uma pessoa que me amava muito. Rocha, ele me amava muito. E você quer saber, Rocha, ele não casou até hoje. Ele não casou até hoje. E de vez em quando eu estou aqui vendo ele. Eu estou vendo ele aqui, Rocha. Ele pega a minha roupa, ele coloca a roupa na cama, ele conversa comigo diante do espelho. Ele chora, Rocha, mas aí eu sinto que o coração dele está confortado, que parece que ele sabe que eu recebi a salvação, sim. E ele ora, e eu fico muito feliz quando ele pega ali aquele vestido que eu mais gostava, que eu ia para a igreja, e ele pega aquele vestido e coloca ali, Rocha, ele chega até cobrir o vestido ali com a coberta. É um gesto tão lindo, um gesto tão bonito. E meu esposo, verdadeiramente, ele me amava de verdade, Rocha. Tá bom, Neuza. Eu confesso que entre todas as histórias que eu ouvi até agora, a sua foi o que mais me tocou. Muito obrigado, Neuza. Eu vou passar, e você tem alguma mensagem para falar? Eu tenho sim, Rocha. Posso falar? Pode. E, gente, corra para o caminho do Senhor, corra você, corra a sua família, o seu filho, vai alguém, não tem ninguém que não, vai um. Primeiro abre a porta, depois de um os outros vão. Cada um vai dar conta da sua salvação diante de Deus. Vai você primeiro, depois o outro vai, e daqui a pouco a sua família toda vai estar salva como a minha está. Esse é o meu conselho, tá bom, Rocha? Tá bom, Neuza. Valeu aí, valeu mesmo, viu? Valeu. Eu acho que eu posso dizer, Deus abençoou, né? Você eu posso dizer, Neuza, também, né? Tá bom, Neuza. Aí, gente, entre todas as histórias, entre todos os bate-papos até agora, esse foi um dos bate-papos um pouco difícil também, mas que nos traz até uma esperança, né? Ela foi uma pessoa que ficou a vida toda na igreja, ela nunca afastou dos caminhos do Senhor, a sua família toda, uma família evangélica, né? Uma família temente a Deus, e ela partiu dessa vida para outra, mas agora ela partiu da outra sim, ela recebeu a salvação, ela foi direto para o céu, sem corte, sem volta, ela foi direto para o céu mesmo, morar com Deus. Ela é uma pessoa muito temente, muito
muito temente a Deus, né? E eu confesso que do lado ali, até da urna dela ali, eu senti até algo diferente, viu, gente? Senti até a presença de Deus, literalmente ali. Parece que o Espírito Santo estava guardando ali o lápide dela ali, o lugar que ela está ali, né? É algo muito diferente mesmo, tá bom, gente? E aí, essa história que nós estamos contando é baseada em, muitas das vezes, vamos colocar como se fossem fatos reais, é algo de reflexão, né? E vamos lá, porque o vídeo já está um pouco grande, né? E vamos para mais um, tá bom? Vamos lá, vamos tentar. Seu Américo? Oi, Rocha. Olá, seu Américo. O nome do senhor completo, por gentileza? Américo de Jesus Carvalho. Você nasceu quando, seu Américo? Eu nasci no ano de 1976 e eu perdi a vida em 2018. Eu vivi 42 anos, Rocha. Nasceu em que cidade, Américo? Eu nasci em Belo Horizonte, capital. E você pode dizer como foi a sua vida, como você passou? Rocha, diretamente eu falando aqui, você já vai entender que você não vai precisar nem fazer a última pergunta para mim, Rocha. É mesmo? É. Eu uma pessoa que perdi meus bens, eu perdi a família, eu brigava demais com a esposa, eu xingava demais os meus filhos, eu não gostava de ninguém, eu não gostava dos meus vizinhos e eu fui uma pessoa, Rocha, que fui uma pessoa muito mal mesmo e ali naquela hora eu achando que era o bambambam, que era o Todo-Poderoso, eu resolvi comprar algo que eu aconselho para vocês não comprarem, por favor. É mesmo, pode falar, Américo. Eu comprei um armamento, Rocha, e levei para dentro de casa e cada dia eu pegava ele e olhava e passava horas e mais horas orando, e uma vez uma voz veio na minha cabeça dizendo assim: você não tem coragem, você é covarde. E eu comecei ali brincando, levantava, girava, e eu coloquei um dia ela contra a cabeça, Rocha. Nossa, já sei. Isso exatamente. Eu coloquei e ela disparou e eu perdi a vida. Nossa, Américo. Rocha, e infelizmente o destino você já sabe. Eu parti sem salvação. E também perdi a minha vida e perdi a minha salvação, Rocha. Eu perdi a minha salvação também, porque eu levei essa porcaria para dentro de casa e você não pediu para falar ainda não, mas eu vou falar. Você que tem isso dentro de casa, por favor, vai numa delegacia, entrega. Você não vai ficar preso por causa disso não. Isso aí só influi você a querer ser o machão. Um vizinho, mesmo sem querer, acaba discutindo com você e você acha que é o todo poderoso, vai lá dentro e pega para poder se amostrar. Muitas vezes acaba discutindo, uma discussão simples com a sua esposa, e você acaba pegando ali para poder tentar inibir ela, né, para dizer que você tem aquilo ali. Você passa dentro de casa com isso na cintura, achando que é um machão, e isso só vai te levar à ruína. Quem tem que andar com isso são as autoridades, são a polícia, os delegados, os juízes que trabalham com essa área perigosa. O conselho que eu dou aos seguranças, vocês não, que uma hora, por mais que você tenha um equilíbrio, o domínio próprio, pode acontecer de ser fatal e você perder a vida. E eu perdi a vida e perdi as duas vidas, estou muito triste. A família ficou decepcionada, logo após achou ali e as autoridades vieram, pegaram e levaram, se pôs ali. Ela está lá no fórum, numa sacola guardada, né? Mas todos sabiam que infelizmente foi eu mesmo que fiz isso, Rocha. Nossa, tá bom, seu Américo, valeu aí. E o conselho do senhor é isso, né? Rocha, o meu conselho é esse. Tudo bem, então. Você ouviu mais uma história. Essa história aí foi ele que tinha, gente, algo dentro de casa aí que você já ouviu falar. E ele se sentia machão, foi dando coragem, se podemos chamar de coragem, né? E assim que o inimigo faz, né? Qualquer discussãozinha que tem, já sai na porta com ele, já pega ele, né? E já coloca ali, e muitas das vezes vai para um bar e acaba levantando a camisa para poder mostrar aí para os amigos que tem, né? E
E aí, infelizmente, uma hora, por causa de uma discussão boba, ele está dizendo, o inimigo coloca na sua cabeça que você não tem coragem, você não tem coragem, você não tem coragem. E aí ele, entre aspas, como se fosse uma brincadeira, ele colocou aquilo ali sobre a sua cabeça e ali, mesmo entre aspas, sem querer, ele acabou puxando e acabou atingindo e foi fatal, certo, gente? E aí tá aí, desculpa, serve de exemplo para você. Se você tiver isso aí, chama uma autoridade, entrega, tá? E aí tem certeza absoluta que será melhor, certo? Então agora nós vamos para o último caso de hoje, tá certo? Olá, Júnior. Oi, Rocha. Você pode falar? Posso sim, Rocha. Ô, Júnior, como é que foi a sua vida? Ô, Rocha, eu nasci em Ponto Belo também, Rocha. Meu nome é Júnior Pinheiro Dantas. Eu nasci no ano de 1979 e eu faleci no ano de 2004. Eu vivi apenas 25 anos. E a minha morte, minha fatalidade foi que eu trabalhava em um prédio, né? E eu estava naquele prédio trabalhando. E aí veio uma ventania muito grande, a gente trabalhava naqueles andames que fica suspenso por corda. Eu sei qual é, Júnior. E ali naquela hora veio um vento muito forte e balançou aquilo ali, a corda soltou lá de cima. E aí eu acabei caindo lá de cima, Rocha. E acabei perdendo a vida. Nossa, Júnior, é exatamente isso. Mas eu vou te falar algo aqui, Rocha, que vai te arrepiar. Pode falar, Júnior, pode falar. E no momento que eu estava caindo, foi fração de segundo. Foi cerca mais ou menos de 5 segundos para eu chegar embaixo. Mas os 5 segundos foi os 5 segundos suficiente de eu pedir perdão a Deus. Eu já conhecia a palavra de Deus, eu já sabia que sem Deus eu não ia para o céu. E só não lembrei nem tanto da família naquela hora, Rocha. Era apenas 5 segundos. Eu tive a vida inteira e não quis. E apenas 5 segundos para cair lá embaixo. Eu pedi perdão a Deus e falei: me socorre, Deus, me dê a salvação, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus. Só deu tempo de falar isso, Rocha, e eu caí e infelizmente bati a cabeça e foi fatal. Então quer dizer então, Júnior, que você recebeu a salvação? Recebi, Rocha. Eu recebi a salvação sim também no último minuto, quase no último suspiro, antes de eu cair embaixo. Eu resolvi clamar por Deus e eu já conhecia a palavra de Deus, eu já tinha ido em vários cultos, eu só não era evangélico. Mas eu fui em vários cultos, eu já sabia que sem Deus eu não teria salvação e deu tempo. Deu tempo ainda de eu me curvar e eu aceitei Jesus sim. Tá bom, Júnior, tá bom. Valeu, Júnior, valeu pelo seu depoimento. E aí, gente, você ouviu o depoimento agora do Júnior Pinheiro Dantas. Ele foi um acidente de trabalho. Ele estava trabalhando ali, né? E de repentemente, por uma fatalidade, veio uma ventania muito forte. Você que trabalha com isso, por favor, consulte. Dá uma olhadinha na corda, coloca um cinto de segurança, coloca uma proteção a mais. É o conselho que ele deixou ali também, né? E olha direitinho, se estiver ventando, você sai, volta depois, não queira insistir, né? E acabou ali a corda se soltando e ele acabou caindo lá de cima. E como você já viu a história, não precisa repetir tanto, ele acabou, nos 5 segundos que restava para ele cair lá embaixo, ele lembrou-se da palavra de Deus e dos conselhos dos homens de Deus, dos pastores, dos pregadores, dos missionários, e ele acabou dando tempo ainda dele pedir perdão a Deus, e ele aceitou a Deus, mesmo naquela queda com 5 segundos, ele teve o direito de salvação, gente. Ele teve o direito de salvação, certo? Eu te confesso para você que tem várias narrativas. Eu peguei aqui um caderno e fiz algumas anotações antes. E se fosse para eu contar, teria mais ou menos cerca de não sei quantas para contar aqui ainda. Muitas e muitas que eu notei, tem mais de 30. Mas se Deus permitir, se for da vontade de Deus, e se meu coração tiver um coração que eu aguentar voltar para contar, eu vou voltar para contar a parte 2 para você, tá certo? E se porventura você se sentiu ofendido aí, você me perdoe em nome de Jesus. Não foi a minha intenção, não é a minha intenção. Isso é uma reflexão de vida para nós que estamos vivos. Se eles pudessem voltar, né, mesmo para poder falar
eu tenho certeza que ele daria realmente esses conselhos dessa simulação aqui. Eles dariam exatamente esse conselho. Por que eu tenho certeza disso? E o Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, e o rico morreu e infelizmente ele foi para o Hades, né? E chegando ali, o Senhor abriu algo no cosmo, como se fosse um telão, para você entender, uma televisão, né? E ali naquela hora ele viu ele lá no seio de Abraão, e ele viu ele em paz com Deus, e Lázaro também olhou e viu ele lá, infelizmente, perdido. E ele falou, você lembra? Faça com que Lázaro molhe apenas a ponta do seu dedo e vem colocar na minha língua aqui, porque grande é o lugar de tormento que eu estou. E o Senhor disse para ele, nem os daqui pode passar para lá e nem os de lá pode passar para cá. Há uma divisão entre nós e vós. Você teve a sua chance, você teve a sua oportunidade e você não quis. Aí ele falou, então posso mandar pelo menos um recado? E o recado foi esse, fala com Lázaro para ir lá, para avisar para minha família, para avisar para meus irmãos, para avisar para meus parentes, para não ser uma pessoa ruim como eu fui na terra, né? Que eles não sejam uma pessoa ruim como eu fui na terra, entendeu? Que seja uma pessoa íntegra, de caráter, de conduta, de respeito, que honra a sociedade, que honra a sua família, que honra a Deus. Mas o Senhor falou, não, lá tem Moisés e tem os profetas. Se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, eles acreditarão no morto que levantará e virá dar o recado. Exatamente isso, ou seja, Deus permitiu no lugar no cosmo que ele desse aquele recado. É mais ou menos isso que eu estou fazendo agora. Notou? É mais ou menos isso. Deus permitiu que ele desse o recado. Tá certo, gente? Então que sirva de reflexão para mim e para você, que a gente seja um cidadão de paz. Mudamos a nossa vida, ainda dá tempo, né? Vamos refletir e vamos refletir, tá certo? Foi um bate-papo muito difícil de contar, eu pensei muito antes de vir contar, mas eu creio que muitas pessoas vão criticar sim, mas muitas pessoas vai me agradecer. Mas eu não quero agradecimento não, viu? É a forma de expressão. Eu quero que você, terminando esse vídeo aqui, se você puder, vai lá no seu quarto, dobra o seu joelho, eu também, fazer o mesmo. E vamos perguntar a Deus como é que nós estamos diante dele, tá certo? Vamos perguntar a Deus como é que nós estamos diante dele, tá certo? E aí, com certeza absoluta, teremos essa reflexão, se estamos bem ou se estamos mal diante de Deus, tá bom? Não é um julgamento, obrigado a você que ficou até aqui, e se Deus permitir, faremos a segunda parte. Que Deus possa abençoar, né, a sua vida que está viva. Certo, gente? Gente, eu já estou finalizando a gravação e chegou aqui um amigo meu, o esposo da Lena, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, meu amigo Zequinha, e ele é o coveiro aqui do cemitério. E eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, por gentileza, só um momento, vamos abrir uma exceção. José, bom dia. Bom dia. José, o senhor não tem nem mais ou menos uma base de quantas pessoas que já foi enterrada aqui, né, seu José? Tem não. Muita gente mesmo? Muita gente. Eu trabalho só que o seu Manel foi 17 anos e depois agora eu estou fazendo já quase 3, mas eu não saber de muita gente que é enterrado quando o pessoal chega aqui para me perguntar, aí eu sei explicar onde é que está enterrado. Agora, para saber quantas pessoas que foi. É muito difícil, né, Zé? É muito difícil. Ô Zé, e o senhor já viu aqui muita cena na hora da despedida, Zé? Uma que o senhor lembra aí, uma despedida que o senhor viu que cortou o coração mesmo? Eu vi essa mulher que nós enterrou aí essa semana agora. Ô Zé, e trabalhar nesse serviço aqui, o que o senhor acha? Eu já estou acostumado. Eu não tenho medo de nada, não. Não, né? Trabalho qualquer hora da noite. É tranquilo, né? Tranquilo. O senhor já trabalha aqui há 3 anos? Não. Depois que Manel morreu, o Manel eu trabalhei 17 anos. Ah, 17 anos? É. E aí depois que Manel morreu, aí eu entrei, fiquei 1 ano e 8 meses, aí quando Iraci entrou, você. Aí ela pediu o Zé Mucurim para ir lá em casa para saber qual o coveiro mais velho que tinha trabalhado com o seu Manel. Com o seu Manel. Aí era eu. Aí
Retornei pra cá de Retornou. novo. Tá bom, Zé. Então, José, é um trabalho, é cada um no seu quadrado, né? Uhum. É cada um no seu quadrado, né? Então, gente, eu tô aqui com meu amigo Zequinha, esposo de Helena. Ele está contando aí, né? Uma fatalidade aí que aconteceu agora há pouco, a tristeza da família, por ter enterrado ali uma daquelas pessoas, né? E foi na hora, a parte final aqui já da gravação, né? Tem aproximadamente cerca de umas 2 horas, né, Zé, que eu tô aqui gravando, né? E ele tá contando aqui como é que é, gente. Então, como se diz, né? Um é médico, o outro trabalha num açougue, outro é enfermeiro, e Deus prepara essas pessoas aqui também. Porque se não fosse uma dessas pessoas aqui, na hora mais difícil que a família enfrenta, o que seria de nós? Então que Deus possa continuar abençoando a vida do seu Zequinha, abençoando a vida da família dele, né? E que Deus possa continuar dando força ao seu Zequinha aqui, né? E que ele possa confortar também, seu Zequinha, as famílias que vier aqui, né? Para poder enterrar seus entes queridos. Agora mesmo eu vou guardar esse buraco aqui para enterrar mais um. Pois é, então que Deus possa dar sabedoria ao seu Zequinha e que ele possa trazer uma palavra também de conforto aos corações das famílias, tá certo, gente? Então, seu Zequinha, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Manda um abraço para a Helena, tá bom? E é uma reportagem um pouco difícil de fazer, Não sei como é que mas tem que fazer, para que nós, ainda que estamos vivos, tenha consciência dos nossos erros e não venha praticar o erro que muitas pessoas que estão aqui embaixo praticaram. Muitas pessoas foram honestas, né, seu Zequinha? Passou dessa vida, foi honesta, foi pessoas guerreiras, batalhadoras, morreu com Cristo, morreu com salvação. A maioria são pessoas honestas, né? Mas algumas pessoas também que, infelizmente, não é uma pessoa de boa conduta e acabou passando dessa vida. Então fica a lição para nós que estamos vivos, né? Que a gente não venha cometer esse tipo de falha e venhamos ter um encontro com Deus para que nós tenhamos o direito de vida eterna. Que Deus abençoe, seu Zequinha. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor. Tá aí, gente, seu Zequinha está ali, ele vai agora para o seu trabalho, né? Já abriu aqui, vai vir uma próxima pessoa, e eu espero em Deus que essa pessoa partiu dessa vida com Cristo. E que Deus conforte o coração dessa família, né? E eu vou fazer uma oração, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento eu me coloco diante da sua presença. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, faltas, falhas, erro, transgressão. Tudo que eu fiz, cometi, pratiquei por obra, ação, pensamento, a qual não foi do seu agrado. Quero te agradecer, Senhor Jesus, aqui, ó Deus, até mesmo pela coragem que o Senhor me concedeu de vir aqui. Confesso para o Senhor que não foi uma reportagem fácil de fazer, uma simulação fácil de fazer. Senhor, que o Senhor toca no coração dessas pessoas, que as pessoas não se ofendam e que as pessoas pegam isso, Pai, como um conselho, que pega isso aqui, Senhor, como orientação e que se porventura eu ou outra pessoa esteja errando, Senhor, que nós estamos com vida ainda, dá tempo de consertar, dá tempo de renunciar, dá tempo de encontrar a Ti ainda, meu Deus. Dá, Senhor Jesus Cristo, essa oportunidade para mim e para essas pessoas também, Senhor, reconciliarem contigo, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando cada família de todas essas pessoas que estão sepultadas aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas essas famílias, Senhor, dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Possa confortar o coração de cada um, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima. Querendo Deus. Júnior Pinheiro Dantas nasceu em 1979. Faleceu-se, pois, em 2004. Viveu 25 anos. Morte. Queda do prédio. Acidente de trabalho. Podemos sentar, conversar um pouco, falar o que realmente aconteceu? Você tem arrependimento ou não? Se você pudesse voltar à vida, você faria diferente? Fala pra gente, por gentileza. Romário Santos Costa. Nasceu em 1978, morreu em 2022. Viveu 44 anos. Nasceu em Viático, no Espírito Santo. Morte. Acidente de moto. Lidemar Costa Cardoso. Nasceu em 1981. Faleceu em 2024.
viveu 43 anos. Nasceu em Ecoporanga, Espírito Santo. Morte, bebia muito, de segunda a segunda. E, infelizmente, a sua bebida levou ele à morte. Manuel Vitor Souza nasceu em 1979 e faleceu em 2014. Nasceu na cidade de Pinheiros, no Espírito Santo. Morte, discussão em um bar por causa de jogo. O rapaz, infelizmente, acertou-se, pois, um pau sobre a sua cabeça e, infelizmente, também foi fatal.